Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Creatively e hoje nós vamos falar sobre possíveis movimentações do Bitcoin USDT. Quais são as expectativas aí dentro do mercado no curto período de tempo sobre especulação de ativos digitais, tá bom? Aqui no canal da Creatively. Primeira coisa que nós precisamos ver é soltar a vinheta. Boas ideias, Creatively. Então, pessoal, nós estamos no gráfico aqui do S&P e nós podemos ver que claramente ele fez uma convergência para a tendência de baixa, né? Hoje é dia 27, ele disse que ia, mas não foi, e ele confirmou essa tendência de baixa aqui, né? E o Bitcoin vem sentindo essa movimentação do S&P aí, né? Ele também estava numa tendência de alta, estava numa convergência de alta. Quando ele foi fazer a movimentação de alta mesmo, o mercado do S&P começou a cair e o Bitcoin foi junto, acompanhou o S&P, né? Nós podemos ver aí que o S&P ele está na tendência de baixa, quase se encontrando aí nesse suporte de longo prazo, que tem um toque, dois toques, 3 toques nessa região aqui, 3, 4 toques nessa região aqui, né? Então nós podemos ver que o S&P vai vir testar esse novo fundo aí novamente. Aqui teve um falso rompimento, né? Isso aqui foi em 2020, ele teve um falso rompimento nessa região e ele está vindo testar novamente essa região aí de 3.513 pontos, tá? Ele está vindo testar essa região aí de 3.513 pontos. Vamos ver se ele vai fazer um rompimento. Logicamente que se ele continuar fazendo essa movimentação de baixa, o Bitcoin tende a acompanhar o S&P, porque essa correlação que existe entre o S&P e o Bitcoin é muito forte. Por enquanto não descolou ainda esse tipo de movimentação. Nós podemos ver que o Bitcoin... deixa eu pegar aqui, candles. Podemos ver que o Bitcoin ele estava fazendo a movimentação de alta, né? Ele estava fazendo a movimentação de alta. Deixa eu pegar o gráfico de 15 minutos aqui. Ele estava fazendo a movimentação de alta e aí ele se encontrou nessa região de forte tendência de alta e quando o S&P começou a cair, ele acompanhou o S&P. Teve uma valorização aí nós podemos ver que ele teve uma valorização de 5% e depois ele começou a cair. E ele corrigiu aí cerca de 5,97%. Né? Pode ser até um pouco mais. E ele está se encontrando numa região de suporte, né? Uma região de suporte até importante, nessa parte aqui de $18.913, que é uma região de suporte até importante por parte dos comprados, né? Porque essa região aqui ele teve um toque, 2 toques, 3 toques nessa região, 4 toques. Não, essa aqui não entra. 3 toques nessa região aqui. E ele veio testar esse novo fundo novamente. E o preço do ativo ele está encontrando-se lateralizado nessa região, né? Possivelmente aí vai entrar em tendência de mercado de compra novamente, né? E nós podemos pegar essa especulação aí que esse aqui se formou um novo topo, de tendência de alta. Possivelmente ele está classificando na tendência de alta aí novamente, né? Porque ele fez a formação de um novo topo, mas o fundo ainda está um pouco mais alto do que o fundo anterior, né? Então, possivelmente ele está classificando na movimentação de alta novamente, né? Possivelmente ele vai fazer movimentações para $20 mil novamente, por causa que aqui agora se tornou um canal de alta, né? Um canal de alta aí dentro do Bitcoin, tá? É super importante destacar isso daí.
esse tipo de movimentação que o ativo faz é imprevisível, nós conseguimos prever esse tipo de movimentação, porque isso aqui entra muitas pessoas entrando em vendido dentro do mercado. Isso aqui existe um efeito manada muito forte quando se trata no ativo de venda, né? Quando o ativo entra em venda. Então, por isso que esse tipo de movimentação é muito irregular dentro do mercado. Mas pode acontecer, né? Como aconteceu aqui. Isso aqui foi basicamente por causa do S&P, tá, pessoal? O S&P deu indicação de forte tendência de baixa e o mercado do Bitcoin acompanhou essa tendência de baixa aí dentro do ativo. Agora, a minha especulação é o quê? Continua valendo essas resistências como pontos de venda, essas resistências aqui, ó, essas resistências como ponto de vendas de 19 mil dólares 387, 19 mil dólares 304, continua se tornando aí uma zona de resistência por parte de quem quer vender nessa região. Então vai ser bem mais difícil o Bitcoin conseguir subir novamente para esse tipo de preço aí, nesse tipo de movimentação, tá? Essa região aqui ainda continua funcionando como uma região de compra por parte dos comprados aí, tá? Essa região aqui funciona ainda como região de compra, por causa que aqui se tornou uma região de acumulação e ele fez o rompimento dessa tendência aí de alta, né? Ele estava vindo numa tendência de resistência por parte dos vendidos aqui, né? Essa aqui seria uma resistência do curto período de tempo, que ele fez o rompimento, né? Ele fez o rompimento, classificou na movimentação de alta aí e fez uma tendência de alta dentro do ativo. Será que nós poderíamos especular um novo topo em cima dessa especulação aqui? Será que nós poderíamos? Basicamente nós poderíamos aí ter especulado um novo topo em cima dessa região aí, como essa região aqui de resistência, com um toque, que teve um toque, mas não teve uma correção, e aqui chegou uma resistência muito forte, né, por parte de quem estava em comprado, né? Então teve uma realização de lucro muito forte aí dentro do ativo, tá, pessoal? Acredito, pessoal, que agora, a partir desse momento, ele deve fazer uma acumulação aqui novamente, né? Classificando aí uma movimentação de alta dentro do ativo. Não acredito que ele venha fazer movimentação de baixa novamente, tá? Por causa que aqui está se classificando uma movimentação de alta a partir de agora, tá? Porque está se classificando em topos e fundos mais altos. Nós podemos ver aqui que nessa região aqui estava se classificando topos e fundos mais baixos, mas quando ele fez esse rompimento, fez topos e fundos mais altos. Nós podemos ver que aqui é uma região de um fundo mais baixo, um fundo mais alto, um fundo um pouco mais alto ainda e um fundo mais alto ainda. Então está se classificando a movimentação de alta aí dentro do ativo. Então se formou esse canal de alta aí no curto do médio prazo, né? Então nós podemos esperar que o Bitcoin venha aí alcançar novos preços a 19 mil dólares e 800, 19 mil dólares e 900 ou até mesmo 20 mil dólares, que é essa região aqui de 20 mil dólares, tá? Eu acredito que agora ele está numa tendência de alta, vai se confirmando no curto período de tempo. Nós podemos ver aí que se nós pegarmos os indicadores de estocástico, RSI ou até mesmo DMI, né, ou MACD, nós podemos ver, vamos ver aí se ele está confirmando essa movimentação de alta. Primeiro nós vamos pegar no tempo gráfico de 1 hora, tá vendo aqui? Ele se confirmou que está numa tendência de alta aí dentro do ativo, né? Aqui está uma tendência de acumulação, aqui é uma região de compra por parte do estocástico. Para quem não sabe como que funciona a região de compra por parte do estocástico RSI, ele funciona basicamente assim, abaixo de 20 pontos
quer dizer que é uma região de compra importante, que ele se torna trendable, ele se torna tradável, né? Torna-se tradável para quem está querendo entrar no mercado de compra. Então, classificando movimentação de compra. O que nós temos que ficar esperto é nessa indicação de baixa aqui do ativo do DMI. O DMI classifica a movimentação de baixa dentro do ativo, né? Então, possivelmente, ele vai fazer uma movimentação de baixa no curto período de tempo, mas pode ser que esse movimento aqui venha perdendo força, da forma que ele está perdendo força aí. Só que os comprados ainda não estão entrando nessa região. Então, pode ser que ainda o ativo corrija um pouco mais dentro do curto período de tempo, né? E nós podemos ver que também ele pode vir testar essas regiões de fundo aqui, nessas regiões de 18 mil dólares, 542, né? Pode ser que ele venha testar essas regiões para assim fazer movimentações de alta um pouco mais forte dentro do ativo em si, tá? No RSI ele está indicando boa compra, no RSI está indicando uma região de compra importante por parte dos comprados, na região de 31 pontos, mais ou menos, que é a indicação de compra, e o MACD está indicando tendência de baixa, né? Não, mas o que nós precisamos indicar é o seguinte, nós precisamos ver se o ativo se encontra numa localização de onde se encontra uma região de compra. Como que funciona? Se ele se encontra numa região de compra e os indicadores estão dando forte indicação que é uma região de compra, por exemplo, o estocástico está dando indicação de região de compra, o RSI também está dando indicação de compra, e no gráfico você consegue identificar que ele está dando indicação de compra, quer dizer que se torna trendable, ele se torna tradável, né? Assim como nós podemos dizer. Então, é uma boa região de compra essa região aqui para quem está pensando em comprar, por causa que aqui se torna uma região de compra importante, tá? Nós podemos ver que no tempo gráfico de 1 hora está dando indicação de compra, no RSI e no estocástico, que é uma região de compra, os dois indicadores que são os mais fortes que eu uso aí, é o RSI e o estocástico, e depois o MACD. Mas o MACD ele tem uns poréns aí que precisa ser ressaltado, né? Ele não consegue identificar fundos, ele só indica a tendência dentro do ativo em si, tá bom? Então vamos ver no tempo gráfico de 15 minutos, que são tempos gráficos menores que se consegue dar mais informações para nós. No tempo gráfico de 15 minutos, ele está indicando que vai haver uma correção dentro do ativo no curto período de tempo. Essa região aqui é uma região de, vamos ver aqui, uma região de resistência por parte de quem está querendo comprar, né? Por causa que tem essa resistência do curto do médio prazo. Ela tem essa resistência aqui de médio prazo que se encontra basicamente nessa região aqui, né? Que ele fez um rompimento e depois desrompeu novamente. Então aqui se encontra uma região de resistência por parte de quem está querendo comprar, tá? Funciona basicamente assim, e o ativo vem encontrando novos topos aí, ele vem fazendo uma movimentação de alta, né? Nos 15 minutos está indicando tendência de baixa no curto período de tempo, tá, pessoal? Mas essas indicações de tendência de baixa nos curto período de tempo são correções menores que o ativo faz no curto período, tá? Não são indicações de correção tão forte quanto essas que foram feitas no tempo gráfico de 2 horas, mais ou menos, tá? Esse tipo de movimentações, ela se classifica nesse tipo de tempo, beleza? Vamos ver agora qual que é basicamente o tipo de movimentação que o ativo faz, que ele classifica numa tendência de baixa, que ele indica tendência de baixa. Ele vem indicando tendência de baixa pelo fato do estocástico estar na região de sobrevenda. Aqui no DMI está indicando uma leve tendência de alta,
e no RSI está na região de 51 pontos, que se torna aí uma região de, basicamente, para quem está querendo comprar, não é tão interessante assim, porque o Trendable se torna basicamente na região de 20 pontos, 19 pontos aí. Basicamente, nessa região aqui se tornou uma boa posição de compra para quem estava pensando em comprar. Tá? Vamos ver agora, pessoal, os tempos gráficos menores, o de 5 minutos, basicamente, para nós ter mais informação aí das movimentações que o ativo vem fazer. Ele vem indicando aqui que ele vai fazer uma correção também no curto período de tempo, e ele já está se localizando na região de 62 pontos por parte do RSI. Então, essa movimentação aqui, ele vai perdurar por um tempo nessa região, tá, pessoal? Ele vai perdurar nesse tempo aqui por um bom tempo nessa região aqui, que é uma região de Trendable, que se torna basicamente uma região onde há muitas compras e muitas vendas. Vocês podem ver que aqui tem região de vendas, compra nesses fundos aqui. Nós podemos ver que se torna basicamente o que é uma região de compra nesses fundos aqui. Ele se torna, essas regiões aqui, basicamente, uma região de compra nesse fundo, outra região de compra aqui nessa região, essa região aqui se torna uma região de compra por parte de quem está querendo comprar. E pelo fato da forte indicação desses fundos aqui ser uma região de compra por parte de quem já fez a compra nos tempos anteriores, né? Que tem 1 toque, 2 toques, 3 toques nessa região, e o preço tende a fazer a movimentação de alta, tá? Acredito que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Deixe aí seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas oportunidades. Lembrando que, só para deixar bem especificado o que eu acredito que o Bitcoin venha fazer, a movimentação que ele venha fazer, eu acredito que ele vai perdurar nessa região aqui de 18 mil dólares, 921, 850. Nessas regiões aqui ele vai continuar um pouco de tempo, para aí sim fazer a movimentação de alta, tá? Porque ele está fazendo uma correção, ele vai fazer a correção desse tempo gráfico de 5 minutos e nos outros tempos gráficos também. Deixa eu ver aqui se no tempo gráfico de 3 minutos ele vem a fazer correção. Deixa eu ver. Ele vem a fazer correção também aí no tempo gráfico de 3 minutos. Então, tudo está indicando que ele vai fazer uma correção a partir desse ponto aqui, né? Essa movimentação que ele fez aí no curto período de tempo, ele vai sim fazer uma correção, tá? Dentro do curto período de tempo. Então, ele vai continuar nesse tipo de movimentação, de lateralização, né? De acumulação de preço aí, até ele se encontrar força novamente para fazer o rompimento de tendência de alta novamente dentro do ativo, tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise técnica. Um grande abraço para você. Deixe aí seu like, se inscreva no canal, entre no nosso site da Creatively para ficar informado sobre os tipos de investimentos, rendimentos de renda fixa, rendimentos do mercado acionário, fundos imobiliários, todas essas gamas de possibilidades que você pode encontrar dentro do nosso site da Creatively aí, para você ficar informado na hora de fazer os seus investimentos, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.